Olá, pessoal! Essa aula encerra as nossas videoaulas sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo, nós queremos conversar um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é o acordo de paz, e a gente vai ver se ele é um acordo de paz realmente, que encerra a Primeira Guerra Mundial. Vale a gente ressaltar que o Tratado de Versalhes ele não é o único acordo de paz da Primeira Guerra. Ele é um acordo de paz unilateral. Existiram outros tratados, porque a paz não foi negociada da mesma forma com todas as nações que estavam envolvidas e a gente vai perceber por quê. Tá? O Tratado de Versalhes, então, é um tratado que estabelece a paz entre as nações vitoriosas e a Alemanha. E antes da gente falar desse tratado, eu queria trazer um registro da fala de um soldado britânico na Bélgica no momento do fim da guerra. Ele diz assim: a guerra acabou, você não sabia? Me disseram na rua. Eu fiquei surpreso. Estávamos em um estágio onde acreditávamos que aquilo nunca mais ia terminar. Vale a pena a gente dizer, pessoal, que a Primeira Guerra Mundial, no início da Primeira Guerra, todos os países envolvidos acreditavam que o conflito seria um conflito muito rápido. Nenhum deles imaginava que os outros países que estavam lutando teriam condições, né, armamentos, fôlego, exército preparado para um conflito tão longo, tão sangrento como foi a Primeira Guerra. Desde 1917, no momento que os Estados Unidos entram no conflito e trazem um novo fôlego, né, para as tropas da Tríplice Entente, algumas nações começam a rascunhar, podemos dizer, tratados de paz. Mesmo com a saída do Império Russo, né, com a retirada das forças do Império Russo pelos bolcheviques, que acabam, né, o Império Russo entra aí num colapso interno e acaba se retirando da guerra antes, naquele momento ele já faz um acordo individual, mas nem a retirada das forças do Império Russo são tão importantes quanto a entrada dos Estados Unidos, e eles começam já a partir desse momento a fazer uma reviravolta aí nesse equilíbrio de batalhas e algumas nações começam então a pensar nessas possibilidades, nesses tratados de paz para selar aí o fim desse conflito. Existem dois caminhos para essa paz. Uma paz sem vencedores e sem vencidos, e uma paz punitiva que exige indenizações. Dos dois caminhos, a Conferência de Paris, a reunião que acontece de janeiro a junho de 1919, vai escolher o segundo país, a segunda proposta. Né? Vale a gente também ressaltar que o presidente dos Estados Unidos, na época, Woodrow Wilson, era um pacifista, então, ainda antes da guerra terminar, ele vai criar uma proposta de paz que fica conhecida como os 14 pontos de Wilson. Nessa proposta, o Woodrow Wilson ele vai estabelecer alguns pontos, né, algumas sugestões que vão ficar conhecidas como admiráveis, porém muito abstratas. Nessa proposta, ele vai falar da divisão de territórios, ele vai falar da possibilidade dos grupos étnicos se autodeterminarem, ele vai falar do mercado livre, da livre navegação, ele vai dizer sobre o direito dos povos dos territórios colonizados de se colocar, ele vai sugerir a criação de uma sociedade internacional, inclusive,
que evite que um novo conflito como aquele aconteça na Europa. Né? De várias possibilidades, de várias sugestões dadas pelo Woodrow Wilson, a formação dessa sociedade, que vai se tornar a Liga das Nações, é a única que se vê claramente que foi apropriada no Tratado de Versalhes. Né? A escolha de uma paz punitiva se deve principalmente à França, que se sente profundamente prejudicada com o conflito em função da presença das trincheiras, né? Das trincheiras terem cortado praticamente o seu território. Então, é a França que vai defender mais calorosamente uma paz punitiva, uma paz que estabeleça a responsabilidade da guerra. Aliás, o Tratado de Versalhes, ele é um dos primeiros tratados de guerra que vai estabelecer a ideia da culpabilidade internacional em um conflito. Então, o artigo 231 do Tratado de Versalhes, ele diz que a Alemanha é a culpada pelo conflito, ela tem a responsabilidade pelo conflito. Tá? Algumas outras características importantes desse Tratado de Versalhes, extremamente punitivo. Né? Então, além de admitir a culpa, ele proíbe a Alemanha de se unir a outros países, como a Áustria, por exemplo. Né? Essa cláusula também vai estar presente no Tratado de Saint-Germain com a Áustria, então a proibição aí da união entre a Alemanha e a Áustria, né? A devolução do território da Alsácia e da Lorena, que é uma das motivações aí do conflito entre a França e a Alemanha, né? Além desse território, a Alemanha perde muitos territórios. Tá? Ela vai perder uma grande quantidade de territórios, lembrando que a guerra acontece por conta dessas disputas territoriais e no final da guerra a Alemanha não só não consegue conquistar novos territórios, como ainda vai perder vários territórios. Tá? Ela também vai ter o seu exército limitado, então o número de soldados vai ser limitado, o número de armamentos vai estar limitado, ela não pode ter artilharia pesada, ela não vai poder ter navios, ela não vai poder ter aviões aí voltados para a guerra. Então, e por último ainda, inúmeras, né, somas muito altas de indenização serão impostas à Alemanha. A Alemanha deve pagar indenizações para os países envolvidos na guerra. Indenizações essas, inclusive, que esses países vitoriosos sabiam ali que muito dificilmente a Alemanha conseguiria dar conta naquele momento de assumir todos aqueles compromissos. Essas nações sabiam, a nação alemã também sabia, os representantes alemães naquele momento também sabiam. Né? E eles recebem o Tratado de Versalhes como uma verdadeira afronta, mas naquele momento especial eles não têm muitas opções a não ser aceitar o tratado. Exatamente por isso, o Tratado de Versalhes entra para a história, né, como a semente do mal, porque ele impõe penas muito duras que fazem com que esses alemães se sintam extremamente humilhados, extremamente injustiçados, né, dificultando aí qualquer possibilidade de sobrevivência econômica, de reconstrução econômica, o que efetivamente era um dos objetivos dessas nações,
né? E isso tudo vai gerar um profundo sentimento de revanchismo, de vingança, vai alimentar um nacionalismo exagerado e vai resultar, né, aí no fortalecimento, na criação das condições para um regime autoritário como o nazismo e depois todo o desenvolver aí da Segunda Guerra. Aqui vale a gente comentar que essa presença do Tratado de Versalhes, esse rancor trazido pelo Tratado de Versalhes, ele é tão profundo que antes do tratado efetivamente ser assinado, que ele é assinado só no final de em meados de 1919, mas no momento que a Alemanha se rende, ela faz essa rendição dentro de um vagão restaurante de um trem que está praticamente numa região da floresta na França. E os líderes, né, do exército, eles se encontram nesse vagão para assinar essa rendição. Na Segunda Guerra, quando o Hitler finalmente conquista Paris e quando a França se rende ao exército nazista, o Adolf Hitler vai exigir que a França assine a sua rendição nesse mesmo vagão onde anos antes, no fim da Primeira Guerra, os alemães assinaram, né, a sua rendição. Então, para vocês verem como efetivamente uma das raízes da Segunda Guerra está aí no fim aí da Primeira Guerra Mundial e desse caráter extremamente punitivo do Tratado de Versalhes. Eu gostaria de falar ainda com vocês rapidamente sobre as consequências deste grande conflito, tá? Então, no final da guerra, nós temos aí um novo mapa, né, da Europa. Então, uma das principais consequências é a geopolítica da Europa, né, no fim da Primeira Guerra. Então, muitos territórios serão, né, os grandes impérios vão se desfazer, muitos territórios muitos países, os países derrotados, vão ceder parte dos seus territórios e a gente vai ter aí uma nova organização geopolítica nessa Europa, tá? Além disso, nós temos também se no início da guerra a gente tinha um momento de otimismo, de crença no ser humano marcado lá, que marcou a Belle Époque, no fim da guerra a gente tem uma profunda onda de pessimismo que vai ser agravada por conta da situação econômica em que ficam esses países europeus. Aqui, os países europeus ficam todos muito comprometidos e, por outro lado, a gente tem o fortalecimento aí econômico, político dos Estados Unidos e do Japão, que inclusive vão, de alguma forma, e os Estados Unidos de maneira especial, muito diretamente, colaborar e financiar a reconstrução econômica dessas nações europeias, tá? Eu quero destacar aqui também, já falei um pouquinho do revanchismo da Alemanha, que a gente, né, vai retomar aí quando a gente falar da Segunda Guerra, mas eu quero destacar aqui para vocês a profunda importância da Primeira Guerra para a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Essas mulheres vão para o mercado de trabalho antes do fim da guerra, durante a guerra, né? Porque elas precisam aí manter a sobrevivência das suas famílias, os homens estão na guerra e são essas mulheres que vão deixar as suas casas e vão para o mercado de trabalho, vão para as indústrias, vão para o comércio. Elas não só sustentam a família, como sustentam a própria guerra, porque a gente vê aí na imagem, né, essas mulheres trabalhando na produção de armamentos,
né? Então, no fim da guerra, quando uma parte desses homens voltam, essas mulheres não querem mais saber de voltar para casa, elas vão se manter aí de alguma forma no mercado de trabalho, participação essa que ao longo dos anos só vai aumentar, ainda bem. Né? E nós temos também aqui, como eu já disse para vocês, a criação da Liga das Nações, aquela sociedade proposta nos 14 pontos de Wilson, vai ser uma sugestão atribuída aí, né, aos Estados Unidos e que vai ser utilizada por essas nações vencedoras. A Liga das Nações, então, é uma sociedade internacional com a participação de várias nações europeias. Qual que é o objetivo da Liga das Nações? A Liga das Nações, ela é dela que vai se originar a Organização das Nações Unidas. Neste momento, qual era o objetivo? Era evitar que um conflito de proporções, né, como as proporções que tiveram a Primeira Guerra Mundial, voltasse a acontecer. Infelizmente, a história vai comprovar que a Liga das Nações não conseguiu cumprir o seu papel, né? E aí, em 1939, nós temos aí novamente um grande conflito, pior ainda que a Primeira Guerra. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Dessa vez eu quero pedir para vocês deixarem os comentários, né? Falem aí se vocês gostaram, aperta o joinha, coloquem os seus comentários daquilo que a gente pode melhorar para o próximo vídeo. Beijo da Pro e até mais!